Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, bora falar um pouquinho aí sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Para variar um pouquinho, tem coisa boa, mas tem coisa ruim também, não poderia ser diferente. Tem o Cruzeiro ajuizando a ação contra o Edson Guzmán na FIFA, agora isso é uma realidade, é um fato e cabe a gente ver a que o Cruzeiro tem direito a partir desse movimento. Tem a troca de Alan Ruschel por volante Flávio do América sendo concretizada, só que infelizmente o Cruzeiro vai acabar pagando parte dos salários do Alan Ruschel, o que para mim é um absurdo, mais uma comprovação de que a gente fez um péssimo negócio trazendo o lateral esquerdo para cá. E também tem o Sérgio Santos Rodrigues falando que não sabe quantos meses em atraso o Cruzeiro tem nesse momento, por mais incrível que possa parecer, e também ele se dizendo não estar arrependido ao ter dispensado Pedro Bicalho e companhia no ano passado. Mas antes da gente adentrar nesses assuntos aí, eu gostaria de pedir por gentileza para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal aí embaixo, ativar o sininho de notificações e também se sentir à vontade para usar os comentários aí do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar a nossa ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então sem mais lero-lero, bora começar falando aí sobre o Sérgio Santos Rodrigues. Eu acho que é o assunto mais importante do Cruzeiro nesse momento, porque não adianta a gente ficar esboçando o time ideal dentro de campo, não adianta a gente ficar pensando que o Felipe Conceição tem que jogar com um centroavante, com camisa 10, com 5 meio-campos, não adianta, cara, a gente esboçar o Cruzeiro dentro das 4 linhas se o extracampo não vem funcionando bem. E aí cabem muitas e inúmeras críticas à nossa administração do clube. E aí passa por Sérgio Santos Rodrigues, passa pelo Mazuco, passa pelo David, passa pelo Benessi, passa por toda a diretoria do Cruzeiro que, na minha opinião, cara, vem fazendo um trabalho muito questionável até aqui. Se no ano passado tinha pontos positivos, como por exemplo renegociar aquelas tantas dívidas, nas outras vertentes que são pertinentes à administração do clube, eles vêm deixando muito a desejar. E o Sérgio Santos Rodrigues ontem deu uma entrevista aqui no YouTube ao canal Ligados, Clube Ligados, onde ele disse algumas coisas que muitas foram distorcidas. Eu acho que a galera em muitos pontos aí meio que fez tempestade em copo d'água, mas muitas coisas cabem críticas também. E quando questionado sobre os salários, o Sérgio Santos disse isso aqui, ó: os salários não estão em dia porque a gente paga algumas partes. É difícil dizer exatamente quantos meses estão atrasados. A gente corta, vamos pagar pelo menos tanto esse mês, vamos pagar o percentual maior de CLT, vamos pegar a imagem. Ele falando que o Cruzeiro tem pagado parte do salário registrado em CLT e parte do direito de imagem. E aí, quando perguntado se os jogadores estão cientes da situação, da dificuldade do Cruzeiro, ele disse: claro, eles têm que estar. Nosso papel é conversar sobre isso, explicar e mostrar para eles. Muita gente acha que não tem solução, mas estamos aqui trabalhando para que essa solução ocorra e eu tenho certeza que o cenário vai melhorar. Então, assim, é óbvio que os jogadores têm que ter ciência disso. E se existe essa transparência, é algo bem positivo, porque realmente falta sim comunicação entre diretoria e jogadores. Então, se os jogadores estão cientes da dificuldade e o presidente tem mantido essa proximidade em deixar as coisas pelo menos transparente para eles, ok, porque transparente para a torcida, infelizmente, nada do Cruzeiro é transparente para nós torcedores. Mas se os jogadores estão cientes, menos mal. Agora, ele revelar que não sabe quantos meses está em atraso, cara, que isso, mano, sabe? É inadmissível um presidente do clube não saber quais são as pendências financeiras do clube que ele administra. E aí tem como a gente enxergar pelo outro lado também. Talvez ele disse não saber quantos meses está em atrasado para não revelar que esses meses são muitos. Já pensou o Sérgio Santos Rodrigues chegar e dizer: não, o Cruzeiro tem 10 meses de salários pendentes? Óbvio que não de forma integral, porque ele disse que paga parte da CLT, paga parte do direito de imagem, mas já pensou se ele vir a público e dizer que está 10 meses, 12 meses de pendências salariais? Aí talvez poderia gerar muitas críticas, ainda mais críticas direcionadas a ele. Então foi como o Sérgio Santos Rodrigues disse quando ia assumir o Cruzeiro: a partir de agora o BO é meu, o abacaxi é meu, eu sei aonde que eu estou pisando, salário é comigo, contratação é comigo. Então tá chegando a hora de debater no peito e colocar essas palavras aí para funcionar na prática, porque não pode fugir da responsabilidade, tem que deixar a coisa mais transparente para nós torcedores.
torcedor só serve para quê? Para comprar camisa, para assinar sócio, para comprar ingresso virtual, para subir hashtag na rede social? Use um pouco da transparência para com o torcedor, que no fim das contas é o único que aparentemente parece ligar para o Cruzeiro. E aí, pegando o embalo ainda nas falas do Sérgio Santos Rodrigues, ele disse sobre o Pedro Bicalho, né? Ele foi questionado sobre o Pedro Bicalho estar sendo utilizado no time do Palmeiras pelo Abel Ferreira. E quando perguntado se ele estava arrependido daquela dispensa no ano passado, ele disse que não. Abre aspas para o Sérgio Santos Rodrigues. Nem um pouco, não estou arrependido. Na verdade, eu não o liberei para o Palmeiras. Isso é importante a gente explicar. Quando a gente chegou na base, a gente deixou claro o perfil de jogador que a gente quer para o Cruzeiro. E para mim, não tem problema se ele jogar bem em outro lugar. Não sendo o perfil do Cruzeiro, não fazendo o que a gente quer, o que aconteça ali, acho que no longo prazo nós vamos ganhar. E aí, cara, que perfil de jogador é esse que o Cruzeiro quer, sabe? Por que a medida desproporcional para com os jogadores da base, quando há inúmeros conselheiros dentro do Cruzeiro que não fazem o bem para o clube, quando há inúmeros administradores que não fazem o bem para o clube? Então, assim, o jogador não pode cometer um deslize, mas quem está lá na administração ao seu lado pode ser incompetente, irregular, negligente, supostamente corrupto, porque são palavras fortes, mas é o que acontece e o que aconteceu na história recente do Cruzeiro. Então o que mais tem é gente desqualificada dentro do Cruzeiro, de honestidade duvidosa. Então, assim, por que com o jogador a medida é uma e com os administradores que estão lá, que teoricamente têm costas quentes, são outras? Então falta coerência e falta ter arrependimento, sim. Porque você pode errar, cara. Errar é humano, todo mundo erra, eu erro, o presidente erra, você que está me assistindo erra, todo mundo erra e vai errar muito mais do que acertar na vida. Agora, se tem um ponto muito importante sobre isso, cara, é você ter o discernimento e a humildade para reconhecer o seu erro. Então, se até hoje, quase um ano depois, o Sérgio Santos Rodrigues não teve a humildade para perceber que aquela dispensa no ano passado foi um erro grotesco da sua administração, aí fica difícil, né, cara? São essas coisas que me desanimam muito com relação ao Cruzeiro, porque eu volto a dizer, não adianta nada a gente esboçar o time ideal para o Cruzeiro, não adianta cobrar um camisa 10, não adianta cobrar um centroavante quando as coisas fora de campo não são feitas da maneira certa, ou pelo menos da maneira que deveriam ser feitas. Enfim, é broxante demais. E mais uma vez, vocês me perdoem essa bateção aí, porque infelizmente tá um inferno aqui em casa, é uma obra que não acaba mais dos vizinhos aqui, mas bora pra frente. Então é isso, rapaziada, eu a cada dia que passa ando mais desacreditado com a administração do Cruzeiro, beleza? E com relação ao Eison Guzmán, pessoal, o Cruzeiro ajuizou sim uma ação na FIFA, agora isso é um fato e vai caber a FIFA julgar se o Cruzeiro tem direito ou não a alguma coisa. O Cruzeiro disse que encaminhou para a FIFA o termo de aceite, né, contendo salário, bonificação, tempo de contrato. Então talvez em cima dessas informações aí a FIFA possa dar um parecer favorável ou não ao Cruzeiro, né? Eu estou muito curioso para saber o que o Cruzeiro está pleiteando na FIFA, se é uma multa por rescisão de contrato unilateral, se é uma indenização por ter feito o Cruzeiro de otário nessa situação, uma vez que já estava tudo certo e o jogador deu para trás, tendo inclusive, né, gravado um vídeo para a instituição e para a torcida. Então, o fato é que essa ação agora corre na justiça, ajuizada perante a FIFA em desfavor do Eison Guzmán, e agora vamos ver se o Cruzeiro tem de fato direito a alguma coisa, né? Porque a gente acha que tem e espera muito que tenha, né? Porque todo mundo tira uma lasquinha do Cruzeiro na justiça. Agora vamos ver se o Cruzeiro, pela primeira vez, vai poder ter a oportunidade de tirar uma lasquinha de alguém também. Tomara que seja uma ação que o Cruzeiro tenha direito a algo, porque qualquer dinheiro nesse momento é muito bem-vindo. Mas vamos esperar os próximos capítulos aí para a gente poder ter ciência, ou pelo menos uma clareza maior do que a gente vai ter direito perante esse caso aí, essa novela Eison Guzmán, beleza? E para finalizar, vamos falar aí da troca entre América e Cruzeiro por Flávio / Alan Ruschel. Essa troca por empréstimo aí vem sendo costurada e está muito próxima de ser concretizada. Entretanto, cara, é cabuloso, né? Porque o Cruzeiro contratou o Alan Ruschel de forma equivocada, na minha opinião. Na época eu havia falado muito sobre isso. Infelizmente ele não rendeu tecnicamente e teoricamente não vai render financeiramente também. O América
já mostrava interesse no jogador e ainda quer contar com ele, só que os termos de empréstimo estão sendo costurados da seguinte maneira: o Alan Ruschel vai para o América até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, com o América bancando a maior parte do salário, mas ainda assim ainda vai sobrar algo com relação ao salário do Alan Ruschel para a gente pagar, o que na minha opinião é um absurdo. Um jogador que não vai render tecnicamente dentro de campo e ainda vai gerar um ônus na nossa folha salarial. E o Flávio, que estava na iminência de vir para cá em definitivo ou com passe fixado, vai renovar com o América por mais um ano. Então ele vai estender o seu vínculo com o América, vai vir apenas por empréstimo para o Cruzeiro. E aí a gente não sabe se vai ter um passe fixado, né, no fim desse contrato ou não. Enfim, dentre os moldes especulados, na minha opinião, o pior vai sobrar para o Cruzeiro, que é a gente arcando com parte do salário do Alan Ruschel e talvez não tendo o passe fixado do Flávio, que pode se destacar aqui e ser uma possível boa aquisição para o Cruzeiro. Mas, a partir do momento que ele vai estender seu vínculo com a América, vamos ver aí se o Cruzeiro vai ter direito a comprá-lo ao fim do empréstimo e sequer se ele vai responder também, né? Fato é que a gente não tem muito o que esperar sobre o jogador. Ele é bem recomendado, as pessoas dizem bem sobre ele, mas jogar no Cruzeiro é outros 500, né? É outra camisa, é outra pressão, é outra realidade. Enfim, mas é isso. Yerson Guzmán, o caso já está na justiça. Alan Ruschel pro Flávio cada vez mais próximo de se concretizar. E infelizmente a gente vai ter que ir aturando aí essa administração péssima do Cruzeiro. Mas é o que tem para hoje. Fazer o quê, né? Nós somos apenas torcedores e nos cabe rezar muito. Mas é isso, gostaria de pedir para você deixar o like mais uma vez, se inscrever no canal, ativar o sininho e lembrando que às 10 horas da noite tem a live Passa a Régua para a gente repercutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.